Fala, alicerçados! Nós estamos aqui com o pastor Davi e a sua esposa Carol, né, que é um privilégio para nós estarmos aqui reunidos com vocês. E pastor com 17 livros escritos, pastor de exposição bíblica na primeira igreja batista de Atibaia, não é? 17 livros escritos, trabalha com família há mais de 30 anos. E estamos aqui para que a gente possa, podendo conversar, né, a respeito desse tema que é muito controverso no mundo de hoje, né, pastor? Família hoje, a gente sabe que tem sido degradada diante desse contexto mudando. E mais do que nunca a gente precisa, à luz do Evangelho, abordar e confrontar essa concepção mudando de família. Então, vou passar aqui a palavra para o pastor e ele vai trazer esse comentário a respeito desse contexto que a família atual está vivenciando. Olá pessoal, de fato temos trabalhado já há muitos anos vendo a grande necessidade que a família tem. Isso não é de ontem para hoje, de fato já faz muito tempo. E nós entendemos que muito disso se deve aos ataques do inimigo, Satanás, contra a imagem de Deus refletida na família. Trabalhamos um pouco isso numa conferência lá da Escola de Pais esses dias. E, infelizmente, muitas vezes esses ataques começam muito antes de formar-se o próprio lar. O inimigo é muito sutil, mas muito perspicaz. Então, ele ataca os fundamentos antes mesmo de formar o futuro lar. Então, a vida tanto do jovem, mas também do adolescente, até do júnior, já está na mira do inimigo. Então, isso significa que nós precisamos de fundamentos sólidos na palavra de Deus, no manual do fabricante do ser humano e principalmente da família. A palavra de Deus diz no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Uma coisa que nós trabalhamos em um dos nossos livros, chamado O Namoro e Noivado, não que mas que Deus sempre quis, é algo que nós chamamos as 3 decisões mais importantes da vida e que tem a ver com esses ataques do inimigo. Quais são essas 3 decisões que têm a ver com a família? A minha esposa vai responder essa pergunta. 3 decisões. Primeira é, quem é o meu mestre? Porque é a decisão prioritária que nós temos que tomar. Eu vou servir a quem? Então, eu preciso decidir. Eu realmente quero servir a Deus. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Eu vou aceitar a salvação que Ele me oferece e eu vou servi-lo como o meu mestre. Se esse é o caso, visando família, né? Que geralmente começa um namoro e depois um noivado, daí o casamento. Se eu sei quem é o meu mestre, é uma decisão muito importante que eu preciso tomar, eu preciso procurar alguém que sirva o mesmo mestre. Porque senão, antes de começar o casamento, você já está construindo um alicerce extremamente fraco. Se você procurar alguém que tenha outro mestre. Agora, a segunda decisão é qual é a minha missão? Por que Deus me colocou aqui na Terra? Qual é o propósito que Ele tem para a minha vida? É para eu trabalhar num campo missionário? É para eu servir de tempo integral no ministério na igreja? É para eu ter uma carreira e com o dinheiro que eu ganho ser muito generoso apoiando ministérios da igreja ou missionários? Qual é a missão? Por que Deus me colocou aqui na Terra? E de novo, se eu estou procurando formar uma família no futuro, procurar alguém que tenha uma missão que complementa a missão. Não adianta os dois terem o mesmo mestre, mas um ter como missão, não, Deus está me chamando de tempo integral para servi-lo num campo fora do Brasil. E o outro que serve o mesmo mestre, mas sua missão, não, Deus me chamou para trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro, para sustentar missionários. Tudo bem, os dois são válidos, mas não casem dois assim, porque não vai dar certo. Então, mestre, missão, depois de tomar essas 2 decisões, é o matrimônio. Marido, mulher, com quem que eu deveria casar? Procure alguém com o mesmo mestre,
mesma missão, para depois então pensar em juntar no matrimônio. E em todo esse processo, uma das primeiras decisões é se eu devo ou não casar. Deus não chama todo mundo para um casamento. De fato, 1 Coríntios 7 diz que é melhor não se casar se você consegue focar no reino de Deus, no serviço de Deus, como solteiro, com toda a sua energia, toda a sua força. Isso não é ser cidadão de segunda classe, é a primeira classe para o apóstolo Paulo. Agora, acontece que para a maioria, por vários motivos, solidão, desejos sexuais, Deus nos criou assim. E Ele usa tudo isso para nos aproximar a uma outra pessoa. O lema do casamento cristão deve ser um para o outro e ambos para Deus. O casamento não é o fim. Relacionamentos com pessoa do sexo oposto não é o auge da experiência humana. Nós entendemos que casamento de fato é temporário, é um método, uma ferramenta para servir a Deus nesta terra. Algum dia o casamento final será o casamento de Cristo com a sua igreja. Por isso a importância do jugo igual, duas pessoas servindo o mesmo mestre e não puxando em direções opostas. Por isso nós entendemos que Deus chama alguns para serem solteiros e servir a Deus de corpo e alma. Diante desse contexto, não é, de formar família, de saber esses 3 pontos essenciais, a gente poderia também verificar que eu acho que as pessoas, principalmente os jovens, eles estão perdidos com relação aos seus papéis. Papéis como esposo, as mulheres também no seu papel como esposa. E como isso se deve biblicamente? Porque existe um padrão bíblico para isso, não é, pastor? Bem, Laert, de fato, os homens e as mulheres precisam treinar desde cedo para seus respectivos papéis dentro do casamento. Nós entendemos isso. Muitos se casam esperando ser abençoados, mas o casamento bíblico e o casamento cristocêntrico, eu me caso para abençoar outro. A vida de Cristo vivida em nós é uma vida outrocêntrica. Ou seja, Deus é glorificado em nós quando a vida de Cristo é vivida em nós. E isso no casamento para abençoar o nosso cônjuge. Tem alguns princípios fantásticos. Por exemplo, o jovem deve pensar que no primeiro ano de casamento, a sua descrição de tarefas principal é promover a alegria da sua esposa. Todas as mulheres acham isso fantástico. Deuteronômio 24:5 diz que homem recém-casado ficará por 1 ano em casa promovendo a felicidade da esposa, não vai para a guerra, não vai assumir muitas responsabilidades na sociedade. Não é que ele fica de boa, ele vai trabalhar, prover, mas o alvo dele, que roubou a mulher da casa dela, da cultura dela, da família dela, é fazer as adaptações. Outra questão, Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo fala que a vida de Jesus vivida no homem de Deus faz com que ele seja o Adão, que Adão no jardim do Éden nunca foi. Adão não abençoou a sua esposa, ele a expôs a uma morte fulminante, ele foi o acusador. Ele parecia o diabo. Não. O homem bíblico prepara-se para ser o pastor da sua própria esposa, da sua família, o líder espiritual. Isso começa no namoro, dirigindo oração, dirigindo o tempo devocional, ministrando juntos como casal a melhor maneira de se preparar para o casamento, para servir. Ele é o pastor da esposa. E o homem de verdade é protetor da sua família. Então, ele providencia alegria para a esposa, ele pastoreia a esposa, ele é o protetor da esposa, verificando que ela está bem cuidada, que tem pão na mesa, que ele não a expõe a outros perigos. Ele assume a postura de homem, macho, que é homem que protege e pensa mais do bem-estar dela do que dele mesmo. E a mulher também, da mesma forma, se prepara. Sim, Deus fez a mulher lá em Gênesis, no início da Bíblia, quando Deus
criou a mulher foi exatamente para que ela fosse uma auxiliadora idônea. Agora, são palavras que a gente não usa diariamente, mas o que ela diz é uma auxiliadora, é alguém que socorre, que auxilia, que ajuda, que seja amparo para o marido. Não é um termo de rebaixamento, porque esse termo na Bíblia foi usado 2 vezes em Gênesis sobre a mulher e todas as outras vezes sobre o próprio Deus. Então Deus deu um presente para o homem, alguém como ele mesmo, para servir como auxílio, como amparo, como ajuda para o marido. E idônea é literalmente conforme aquilo que está diante, o oposto de, para complementar, como as nossas mãos se complementam. Então, num relacionamento de esposa e marido, é para os dois se completarem, não se competirem. Então, nós temos áreas onde eu sou mais forte e ele é mais fraco, e ele tem muitas áreas onde ele é mais forte e eu sou mais fraca. Isso não é para a gente discutir, para se competir, é para a gente se complementar, para saber como aproveitar das áreas fortes um do outro. Agora, nós sabemos que é para a mulher respeitar o marido, ser maior fã do marido, encorajá-lo. Deus nos coloca do lado para ser uma bênção para o marido. E agora tem a palavra que muitos de nós, por não entender bem, nós não gostamos, a palavra de submissão. Não significa que não temos o mesmo valor. Nós somos iguais, imagem de Deus, Deus nos criou iguais no ser, mas a tarefa é diferente, diferentes no fazer. Então Deus deu para o homem a tarefa de proteção, de direção, de pastoreio, e deu para nós a tarefa de ajudá-lo a cumprir essa missão. E nós podemos conversar, devemos conversar sobre decisões, mas no final, quem deve tomar a decisão final é o marido, e nós como esposas devemos nos submeter, nos apoiar e ajudar, encorajá-los a seguir aquilo que Deus os chamou para fazer. Eu acho que cada jovem precisa se avaliar, se preparar para essas tarefas. Menina, você está pronta para ser maior apoio, encorajadora. E eu gosto dessa ideia de ser fã do seu marido, porque com você ao lado dele, ele enfrenta o mundo. Mas se você virar as costas para ele, ele já é um derrotado. Homem, você é pronto, está se preparando para ser aquele pastor da alma da sua esposa, de enfrentar a sujeira desse mundo, de fazer de tudo para purificar a alma dela, pela oração, pela palavra de Deus, e fazer isso também com os seus filhos. Ninguém de nós, de fato, consegue fazer tudo isso. É por isso que precisamos de Jesus. Nada podemos fazer sem Ele. Mas com Jesus, o homem pode ser o Adão, que Adão não foi no Jardim do Éden. E com Jesus, a mulher pode ser a Eva, que Eva nunca foi. E Deus pode fazer isso na sua vida. São dias difíceis, conturbados, mas sempre há esperança se o Senhor edificar a sua casa. Pastor Davi, irmã Carol, muito obrigado por essa participação. Grande estima que a gente tem pelo trabalho de vocês, pela seriedade, né, do trabalho de vocês. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a vocês e a todo o ministério do Senhor e da sua esposa. Tivemos um momento muito interessante aqui na nossa igreja, juntamente com o Colégio Batista Betânia, que foi a Escola para a Paz. E todas as mensagens que foram trazidas pelo pastor e sua esposa estarão disponíveis no nosso canal também. Então confere lá, não perca a oportunidade de cada vez mais estar firmado e alicerçado na rocha. E também estaremos disponibilizando o material, além de em vídeo no YouTube, também no Instagram, no Spotify e no podcast. Aí tu corta lá, tudo lá. No Instagram, no Spotify e no podcast. No Instagram não, mas tá bom. No Instagram não, né? Tem no Instagram, Spotify e YouTube. É por isso que a gente falou que vocês sabem já que faz vídeo. Ninguém sabe. É bom make-off, né? Botar os make-off aqui e aí sai cada pérola. Mas tá bom, o que vocês acham?
Foi bom que vocês abordaram um bocado de coisa. Eu já tava pensando no bocado de pergunta aqui, mas deu uma resumida legal. Agora eles podem entrar, né? Já pode avisar? Pronto, beleza.